Salve meus amigos e minhas amigas do YouTube, do blog do Cachimbo, Luiz Leal, de novo na companhia do nosso amigo Fanta, de volta com mais um vídeo para vocês. E a estrela de hoje é o famoso Capstan Yellow, ou Gold Navy Cut. Então faz o seguinte, ficou interessado em saber o que a gente acha? Pegue seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, acomode-se e venha com a gente. Fanta, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você sabe que o pessoal gosta de quanto mais opiniões, melhor, né? A gente chegou a fumar algumas vezes esse tabaco aqui em casa, mas adiantando, né? Os pontos a gente vai pegar um pouco mais pra frente, mas a pergunta simples, curtiu ou não curtiu? Curti bastante. Além de tudo, né? É um Virginia e esse tabaco ele já até tá envelhecido, né? Ele já tem um tempo de lata. O que traz aí uma possibilidade de um sabor já mais suave e tal. Sim. Mas gostei bastante. A gente vai poder falar um pouquinho mais, mas já fica um adiantamento aí que vale a pena, muito bom. Só então lembrando que o Capstan ele é mais famoso pelo Original Navy Cut, que é a latinha azul. Esse aqui é o irmão dele, tá? O Gold. A diferença entre eles é pouca, mas a gente vai falar aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Aqui que eu tenho nas minhas anotações, ele é um Virginia puro, o conteúdo dele é Virginia puro, ele não é um vapor, tá? Não tem o perique. Ele vem em latas de 50 gramas e no caso o corte desse daqui tá até na latinha, não sei se a gente consegue pegar. O tipo de corte dele é o chamado Ready Rubbed, que o verbo rub no inglês é o tipo esfregar. E o ready, que significa que ele já está pronto. Então olha que interessante. Eu vou tentar mostrar aqui, diretor. O corte, ele lembra um ribbon. Mas na verdade o que que é? Esse tabaco ele é feito em flake. Só que esse flake ele é desmontado à máquina antes de ser empacotado. Então ele vem com alguns pedaços, quase como um broken flake. Ele vem com alguns pedaços um pouquinho mais grossos. E algumas marcas eles misturam com o ribbon, com a fitinha, tá? Mas o que é interessante, que eu vou até mostrar para vocês. Ele já vem pronto para você colocar, é só pegar um punhadinho, não precisa, se você quiser você pode desmanchar. Mas basta pegar um punhadinho que ele já está pronto, tá? Como o próprio nome diz, Ready Rubbed. Ele já vem desmontado, é só colocar um pouquinho lá. Aliás, o meu cachimbo da vez é esse. É um Peterson St. Patrick's Day 2015. Tá? Ele é um billiard. Eu não sei se dá pra mostrar. A cor dele é meio esverdeada e ele tem uns detalhes celtas aqui. Esse aqui eu ganhei da minha esposa de presente. Um St. Patrick's Day Peterson. E o seu, Fanta? O meu é um Savinelli. Esse daqui é da linha Oscar Tiger. Ele tem aqui em cima a boca do fornilho, ela é sextavada, né? E ele é bem bacana porque ele tem um acabamento rústico, a piteira dele também é uma piteira toda... enfim, ela tem aqui alguns lugares que tem um toque de transparência e tal. Eu gosto bastante desse cachimbo. E é até legal falar, por exemplo, eu gosto, né, de fumar ele sempre com uma madeirinha aqui, que o pessoal fala, um filtro de balsa, enfim... que é uma madeirinha que você encaixa aqui na piteira e ela ajuda a absorver um pouco da umidade. Então ela evita que você fique com aquele efeito do gargarejo, né, que o pessoal fala, que é quando você, enfim, tá falando principalmente para aromático, né, que ele acaba deixando um pouquinho mais de umidade aqui na câmara de condensação e a balsa acaba absorvendo essa umidade. Então, até pelo formato curvo, né, ele é um bench, então eu prefiro ter essa balsa, ela me garante uma fumada mais longa sem ter que usar o escovilhão para secar a canela aí do cachimbo, né? Perfeito, eu até isso é legal porque bateu com uma das minhas anotações aqui, que é na hora que eu vou falar sobre a queima dele, que esse tabaco, como ele puxa mais para o seco, ele acendeu tranquilamente, vocês viram, enquanto ele estava falando eu acendi aqui, ele acendeu tranquilamente e teve uma ótima queima. Foram pouquíssimas acendidas durante as fumadas que eu fiz, né, antes de
na hora de avaliar. Então ele não deixa esse efeito do gargarejo, né, aquele barulhinho muito líquido. E então bateu exatamente com o que o Fanta falou. E assim, ao abrir a lata, a umidade dele, para mim, é uma umidade correta. Perfeita, né? Puxa um pouco mais pro seco, né, mas pouca coisa. Então já vai aí para vocês, ó, a umidade correta. E os aromas que eu sinto a frio na lata são aqueles típicos de Virgínia, ou seja, é um aroma mais gramíneo, que lembra feno, e no caso um pouco cítrico, frutado. Por quê? Porque esse tabaco, pelo menos na descrição, diz que ele leva não sei se é um casing ou topping, de meio frutado ou cítrico. Então é o Virgínia puro com um pouquinho aí de aromatizante cítrico e frutado, tá? Então dá pra sentir. Essa, aliás, é uma das diferenças com relação ao Capstan Blue, o azul. E a questão do cítrico, pelo menos aqui no momento da acendida, eu percebi das outras vezes também, você já sente ele logo no começo da fumada, você sente essa... Lógico que a gente tá falando de fumaça, de calor e tal, quando se fala de frescor é meio, né, é um oposto aí que... Mas é só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Então ele dá aquela sensação de frescor que o sabor ácido, vamos dizer, de uma certa maneira ele traz, né? Então isso fica bem presente logo nas primeiras baforadas que a gente dá aqui, então é bem gostoso. E você falou dessa questão de ele não deixar resíduo líquido, mas ele também deixa muito pouco tabaco no final, né? Então justamente por não ter a umidade aí presente no final do fornilho, você também não tem aquela quantidade de tabaco excessiva que você acaba jogando fora porque você não consegue fumar. Seja porque ela já não se mantém mesmo mais acesa, ou até porque fica aquele gosto mais amargo e tal, né? Só quem já tinha o tabaco úmido e virou sem querer a piteira, sentiu aquilo na boca, sabe aquele gosto quanto é ruim, né? Então ficar queimando também aquele restinho úmido não é legal, mas ele deixa muito pouco. Então o aproveitamento do teu fornilho ele é quase que integral mesmo, muito próximo da integralidade, né? Gostei bastante. Quase 100% do tabaco consegue ser queimado, é mesmo, é verdade. Então, qualidade a gente sabe que ele tem. Sim. Deixa eu só passar para vocês o que eu anotei aqui do site do fabricante, o que eles colocam, né, na descrição da lata, assim, traduzido rapidamente. Esse tabaco é um flake leve, brilhante, né, ou vívido, de origem refinada e antiga. Aqui no corte Ready Rubbed, ou seja, ele fala que é um flake originalmente, mas que nesse caso o corte é o Ready Rubbed. Assim como o irmão azul, né, o Capstan Blue, ele foi originalmente criada pela WDHO Wills of Bristol na segunda metade do século XIX. E não por acidente, essa mistura permanece como sendo uma das prediletas de muitos cachimbeiros já há tantas gerações. E é verdade, é um tabaco de extrema qualidade. Bom, não tem muito segredo, é um Virgínia puro. Sim. Quem já fumou Virgínia sabe, é o mesmo sabor, os mesmos aromas, né? Levemente cítrico, puxa pro gramíneo. Quer ver o que mais que eu anotei aqui, aromas da fumada? Por vezes eu senti levemente terroso, mas bem assim, ao fundo. O que sobressai é realmente o gramíneo, né, e o cítrico do Virgínia. Adocicado, né, também, levemente adocicado. E a fumaça ela é bem densa, né? É Sim, legal porque assim, enfim, ela é uma fumaça que ela te dá presença em boca, né? Então você consegue sentir ela realmente na boca e no próprio ambiente você percebe depois, ele deixa um note bem legal também. Não sei o que consta nas suas anotações, mas é agradável, né? Então gostei bastante da fumaça também que esse tabaco produz, né? Normalmente o cachimbeiro gosta de fazer fumaça mesmo, sim. Então, né, é bem legal, ele acho que atende bem as expectativas. Assim. Eu não sei, eu acho que vocês devem conseguir ver pelo vídeo como a gente tem o fundo preto aqui, né? Como fica a fumaça aqui no ambiente, então bem bacana mesmo. O que eu anotei foi isso. Então, aromas na fumada, típicos de Virgínia puro, grama, feno, cítrico. Os sabores, o que eu senti? Adocicado, natural adocicado, cítrico pelo agente aromatizante e por ser o Virgínia, e por vezes terroso. Com relação ao retrogosto, né, aquilo que a gente sente na boca após a fumada ou após a puxada, ele tem um retrogosto suave e gostoso, de tabaco levemente cítrico. Suave, o que eu quero dizer? Após você fumar um fornilho inteiro,
passadas algumas horas você já não fica mais com aquele gosto na boca, né? Dependendo do tabaco, você sabe que você vai ter aquele gosto tabaco até no dia seguinte. Exato. Tem uns que pegam bastante. Esse aqui é mais, pelo menos pra mim, né? Sim. Suave. Não, e isso é tão real que normalmente eu procuro fumar agora ou durante ou depois tomar alguma bebida alcoólica, né? Seja uma cachaça, um uísque ou amarula, que eu gosto bastante. E nesse caso aqui não, eu só tomei um cafezinho depois e no outro dia acordei tranquilo. Então, realmente ele é um tabaco bem suave. E acho que, cara, sei lá, o tabaco perfeito é sempre o que você está fumando no momento. Sim. Mas do que a gente pode aí ver a nível do que tem disponível no mercado, acho que é uma excelente aquisição, né, para quem tiver oportunidade, porque é uma experiência ímpar mesmo, né, muito diferente. É engraçado que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele dá um retorno perfeito, porque ele tem fumaça boa, não tem retrogosto ruim, não deixa resíduo no cachimbo. Quer dizer, acho que ele é 5 estrelinhas praticamente em todos os quesitos aí que a gente tem, exceto você procura alguma coisa muito forte ou com sabor muito acentuado e tudo bem. Mas acho que ele agrada tanto o fumador mais experiente quanto o iniciante também. Gostei bastante mesmo, bastante. Não, bacana. E o Fanta falou, né, que às vezes ele acompanha com bebida alcoólica, mas uma dica para virgínias puros, né, por exemplo, para quem não toma bebida alcoólica, ele cai muito bem, por exemplo, com chá gelado. Pode ser um mate neutro, pode ser um chá da sua preferência, gelado. Nesse calor, né, porque hoje tá calor, semana passada tava frio, hoje tá calor. Mas cai muito bem com chá, né? Assim, eu costumo tomar bastante com chá gelado porque eu não tomo muita bebida alcoólica. Então, cai muito bem. Combina esse cítrico gramíneo do Virgínia com o chá neutro. Sim. Cai muito bem. Com água com gás também. Já tive experiência de água com gás com rodelinha de limão. Né? Enfim, estava num ambiente que não comportava, tinha mais gente e tal, que não bebia. Acabei optando e vai bem também. Inclusive porque a água ajuda, ela, né, limpa o palato, você tem cada nova baforada que você dá aqui, você tem quase que a experiência de começar a fumar de novo, né? Então cai bem mesmo. Você viu, eu tenho, mesmo falando e tal, ele ainda se mantém aceso, quer dizer, para mim a umidade perfeita, correta, sem erro. Aliás, essa questão da umidade é bom falar. Quem mora em região muito úmida, né? Não deixar a latinha muito tempo aberta e tal, porque senão o tabaco acaba absorvendo a umidade. Então, por exemplo, um tabaco como esse que está conservado já há algum tempo e tem, né, essa umidade perfeita, às vezes você abre, deixa muito tempo, está numa região aí ou de serra, enfim, alguma coisa que tem uma umidade, né, próximo a rio, riacho e tal. Aí ele acaba aumentando a umidade, não que você vai estragar seu tabaco, não é isso, mas você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de manter aceso, né? Então pegou lá a quantidade necessária para encher o fornilho, tampa a latinha e aí você protege seu tabaco por mais tempo, né? Manter a qualidade dele. Mas ainda bem que você falou, pode estragar sim, porque o Fanta ele conhece, né? Me conhece há um bom tempo, ele já frequenta a minha casa, ele sabe que lá é úmido. E eu já perdi lata com mofo. Eu perdi uma de Cornell and Deal Manhattan Afternoon, acho que era esse o tabaco. Quando eu abri a lata, estava verde, de mofo, de tanta umidade que pegou. Então, é um belo conselho, uma bela dica. Ter fumado, era uma experiência bacana aí, né? De repente, imagina, ver alguma coisa um pouquinho diferente aí, de né? mofo, gosto de gorgonzola. Igual as senhorinhas que foram na missa e elas comungaram lá com o padre. Você soube dessa história, acho que foi na Itália. Umas senhorinhas, elas foram na missa e depois ali da comunhão elas começaram a correr atrás do padre e xingar ele, falar que ele era o demônio e tal. Aí depois de um tempo eles verificaram que as hóstias tinham estragado e tinha mofo, né? Olha, e elas estavam alucinando e coitado do padre virou o diabo lá e não entenderam nada, né? Por um bom tempo, porque era um monte de velhinha. Era um monte, cara. Então por um bom tempo acharam que a velhinha tava... ou que o padre realmente estava endiabrado. Endiabrado. Então você podia ter experimentado esse tabaco aí. Já pensou? Eu não sei quem que eu ia xingar, mas enfim. Muito bom. Com relação, comparando ele com o Capstan Blue, na minha opinião, o Capstan Blue ele é um pouco mais encorpado. Esse aqui é mais suave. E tem a diferença de ter esse
esse casing, esse topping de frutado cítrico. Já o Capstan Blow é o Virginia puro e no corte flake, né? Na verdade você tem outros cortes também, mas o tradicional é o corte flake, que ele é muito comparável, por exemplo, ao antigo Dunhill Flake, só que, na minha opinião, também com relação ao Dunhill Flake, o Capstan Blue ele é um pouco mais encorpado. Tá? Eu não sei o que é que ele tem, mas ele sempre é um pouco mais encorpado, e para pessoas como eu, por exemplo, que não tem uma resistência alta à nicotina, eu sempre procurava fumar menos do Blue. Esse aqui não, esse aqui eu enchi todos os meus fornilhos e não cheguei nem perto de ter o Nick Kick, né, o excesso de nicotina no sangue. Você sabe que é bom você falar da questão do Nick Kick. Quando eu venho aqui, eu fico sempre representando os iniciantes do cachimbo, né? Eu posso passar anos, mas sempre do teu lado do Alfredo, eu represento os iniciantes aí. E é curioso, cara, mesmo por baixo, deve fazer uns 6 anos, sei lá, eu que eu fumo cachimbo, e a depender do tabaco, ou mesmo charuto, né? Dependendo do tabaco, eu ainda tenho Nick Kick. Então, assim, por exemplo, eu não fumo no café da manhã, não consigo. Pra mim, a minha tolerância é baixíssima. Se eu sei que eu vou fumar, então, se é perto do horário do almoço, depois do almoço eu almoço legal, uma comida, um hambúrguer, alguma coisa que, né, vai dar um pouco mais de resistência ali pro corpo. Se é jantar também, eu não pego leve, não vou lá, como alguma coisa, um beirute, enfim, não como um pedaço de pizza de mussarela e vou fumar. Isso é até hoje. E é tão curioso que isso virou um hábito que quando eu como agora alguma coisa pesada, então um sábado eu vou lá e comi uma feijoada. Eu acabei de comer, o corpo já pede ou um charuto ou um cachimbo, dependendo do que tem ali na mão, porque eu acho que o cérebro já associou como um hábito de comida pesada, tem que fumar ali para auxiliar no processo digestivo. Eu nem sei se efetivamente tem alguma relação biológica ali e tal, mas pelo menos na minha cabeça, como eu sempre para fumar buscava comidas mais pesadas antes, agora isso já virou um hábito, né? Então, mas já aconteceu, assim, de às vezes no meio da tarde, tô sem fome e tal, não vai legal. Então normalmente eu deixo já um chocolatinho por perto, vou tomando uma água, uma Coca-Cola, enfim, alguma coisa para se começar a sentir qualquer sintoma, calor, né, uma tontura e tal, eu acabo recuperando com chocolate. Para mim funciona bem. Inclusive bastante quando eu não tenho a opção da bebida alcoólica, eu não quero tomar algo com álcool. O chocolate gelado para mim tem sido um dos melhores casamentos assim com tabaco, seja ele o tabaco do cachimbo, o charuto que for. Então o chocolate gelado pra mim tem caído super bem, assim. Ele já faz meio que... Acho que ele vai revigorando antes de ter qualquer problema de Nick Kick. Então, se você tem aí, fuma uma semana, um mês, um ano, normal, acontece. Tem a gente tem colegas que fumam 3, 4 fornilhos por dia, super bem. Tem gente que fuma charuto, né? Mas no café da manhã, e super bem. Isso é do corpo, né? Da fisiologia de cada um. Sim. Não, interessante. E essa coisa é engraçada, né, do Nick Kick, porque quando eu vou pegar um tabaco mais encorpado, que eu já sei que é encorpado, então eu fumo com mais cautela, eu coloco menos. Aí então, normalmente, quando eu tenho Nick Kick assim, ou que eu chego perto de ter, é com tabaco mais leve. Por quê? Porque eu sei que o tabaco é suave, aí eu já taco ele no fornilho, fumo às vezes até de um modo mais rápido, né, com uma cadência mais rápida. E aí quando eu termino, eu começo a sentir, fico meio enjoado, exagerei. Não chego até o Nick Kick, mas são os que chegam mais perto. Agora, quando o tabaco é encorpado, eu já sei, já pego leve, né? E nem sempre o problema é o tabaco, né? Não. Às vezes já aconteceu, por exemplo, da gente estar num lugar fechado, pequeno, né? E, eu comecei a passar mal com tabaco que eu nunca passava mal. Eu gosto muito do Autumn Evening, né? Da Cornell Deal e, cara, assim, nunca tive Nick Kick com aquele tabaco. E naquele dia eu tive, e a gente foi perceber que no espaço que a gente tava lá era muito pequeno, e eu tava num canto que por acaso a fumaça de todo mundo tava vindo pra cima de mim. Então, eu tinha fumaça que eu fumava, tinha fumaça que eu respirava de quem tava lá. Então, nem sempre é só o fumo, né? Acontece muito... Hoje a gente, né, tem, enfim, a lei quase que não te permite mais fumar, né? Então você tem que às vezes ir pra um cantinho da tua casa ali, e aí tá chovendo, você fecha a janela, teu quarto enche de fumaça, pronto, acabou. Você tem um Nick Kick, acha que é o
o tabaco que você tá tabaco, fumando e não é, né? É o ambiente, às vezes, que você Verdade. tá mesmo. Já aconteceu comigo, falei até em vídeo com um daqueles Mac Baren, também, que é super suave, mas eu fumei num ambiente fechado, você fica respirando aquela fumaça que ainda tem um pouco de nicotina, de alcatrão, quer dizer, você vai levando pro seu corpo, né? Então, chega uma hora que ele já mostra, ó, tô no limite, né? É bacana. E eu também, eu assino embaixo que o Fanta disse, para quem que eu recomendo esse tipo de tabaco, né? Esse aqui, exatamente. Tanto para quem é iniciante, que quer sair, por exemplo, dos aromáticos e entrar no mundo dos neutros, aí você vai falar, mas esse daí tem um casing ou top em si. Sim, é extremamente leve. Tanto é que quando a gente cheira, você cheira junto, por exemplo, a gente vai fazer o próximo vídeo, um aromático. Você cheira um aromático e cheira esse, você não percebe. Esse aqui é basicamente neutro, tá? É muito de leve o agente aromatizante que eles colocam aqui frutado. Então, para quem quer migrar para esse mundo de tabacos neutros, ou para quem já é experiente e gosta de Virgínia, é um tabaco assim que talvez, né, não para mim, não para você, mas para quem gosta pode ser um daqueles tabacos pro dia todo. Para você fumar uma de manhã, uma no final da tarde ou após a janta. Fica a dica, esse é um tabaco que vai muito bem com isso. Outra coisa, por ser Virgínia, ele hoje também está calor. Eu sinto que ele fumou um pouco quente, mas não só hoje. Nas vezes que eu fumei, eu até anotei aqui, ó, ele fuma um pouco quente, mas assim, não chega a dar o famoso tongue bite, de pegar na língua. Ele não pega, tá? Não, a não ser que você seja completamente iniciante, né? Qualquer tabaco que você for fumar, depois você vai ficar com uma sensação de ardência na língua, isso é normal. Principalmente no início. Por quê? Porque você ainda não sabe colocar direito, não pegou ainda a cadência do cachimbo, acendeu demais, ou, né, enfim, deixou apagar demais. Isso é normal, né? No início, você que sempre fala, né, que o cachimbo é por insistência, né? É isso aí. É isso aí. E outra, assim, por exemplo, eu fico às vezes em intervalos grandes, né, já contei aqui em outro vídeo, já aconteceu de eu mudar de casa, encaixotei tudo, fiquei numa casa provisória, e eu passei 6 meses sem fumar nada, né? Então, não fumo cigarro, no geral é cachimbo ou charuto, e fiquei sem fumar nada. Então, aí você volta, tua língua já está desacostumada, teu corpo, você perdeu a prática aqui de acender, manter aceso, e cara, acontece, assim, então... lógico, tem uns tabacos, por exemplo, Borkum Reef, ele pega um pouquinho mais, então tem tabacos que você sente um pouquinho mais, é uma delícia, só que eventualmente você sente um pouquinho mais dessa picância. Mas esse daqui, pelo menos pra mim, foi muito próximo do zero, tá? Então, assim, pra quem não entende, quando a gente fala picância, a sensação é uma pimenta mesmo, tá? Mas não você lamber uma pimenta, você sentindo sabor, não. É algo que arde mesmo a língua, como se fosse uma pimenta. Na prática, o que está acontecendo? Você tem o calor da fumaça junto com os componentes que vêm, né, da queima dela, o resultado da queima, que te gera ali, enfim, uma irritação na língua, que você tem essa sensação, mas não é... Você vai sentir gosto da pimenta biquinho, da pimenta malagueta, não é? É só para dar ideia da sensação, né? Para quem não sabe, né, tá, o cachimbo ele fuma bem mais quente, por exemplo, do que o charuto, tá? São as propriedades, é o jeito de fumar, o tabaco direto no cachimbo, enfim. Quem fuma tanto cachimbo quanto charuto sabe. O cachimbo você tem que fumar com mais cuidado, porque ele esquenta mesmo. Já o charuto não tem erro, você sabendo cortar, acendendo bem, ele vai de boa, tá? O cachimbo ele é um pouco para quem é mais sistemático, mais insistente, que gosta, né, enfim, de toda a tradição, de todo, como se diz, o ritual, né? Exatamente, o ritual de fumar o cachimbo, tá? E é curioso, né? Porque a quantidade de tabaco que você põe num fornilho, ela é muito menor do que a quantidade de tabaco que você tem, por exemplo, em um charuto. Em um charuto, exato. Então, só que é curioso porque o tempo de fumada não é tão menor. Muitas vezes ele é parecido, mais. Mesmo, né? E se brincar até mais, dependendo. Então é curioso isso, porque a maneira com que você compacta, o ritmo de fumada é um pouco diferente também. Então, mas é curioso, porque às vezes o pessoal pergunta, né? A pessoa quer entrar na linha do que compensa. Então, é difícil dizer, porque, enfim, tem charutos que valem
sei lá, milhares de reais e valem realmente, seja pela sua raridade, pela excentricidade. E tem tabacos também que você vai pagar, né, uma fortuna e tal. Só que no geral o tabaco de cachimbo ele é mais, vamos dizer assim, o custo-benefício dele é mais legal, Costuma ser melhor. Então, sei lá, uma lata que você paga, vou falar na média para não falar dessa que eu não tô com preço atualizado, você pode estar vendo em tempo diferente, sei lá, uma lata que você paga de 100 a 150 reais, você vai fumar aí pelo menos umas 15 vezes, 10 vezes, 10 a 15 vezes, uma lata de 50 gramas, sim, né? Um charuto hoje bom, legal, um nacional, vai para pegar embaixo, você vai pagar uns 35, 40 reais, nacional. Se você já começar a partir para charuto cubano, um legal, você vai para casa aí de uns 80, 100, 90. 150. Então, assim, custo-benefício. Ah, mas tem o cachimbo. Pô, o cachimbo você compra um... Dura mais do que você. Você tem cachimbo, por exemplo, da Bertoldi, que é uma linha, né, muito legal. Sim. Você paga aí um valor que ele e o tabaco, às vezes, é o preço de um bom charuto cubano. Mas você vai morrer e o cachimbo vai ficar para teus herdeiros, né? Exato. Então... Até respondendo isso que o pessoal às vezes pergunta, custo-benefício, não entraria nesse mérito porque são coisas diferentes. Sim. Mas pensando nisso, aparentemente o cachimbo parece dar um custo-benefício melhor. Então... porque fumar charuto, principalmente para quem gosta de charuto cubano, né? Sim. Fumar todo dia, cara, você tem que estar preparado, porque não é fácil não. Mas estão com boas opções, né? Tem nacionais, tem Nicarágua, tem República Dominicana. Bastante a gente boas. Hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ter contato com outras coisas. Então, estou só falando em linhas gerais, porque o pessoal pergunta, né? Então, acho que vale trazer isso aqui. E acho que a gente está numa época boa também para cachimbos, porque recentemente eu voltei do encontro do PCB, né, do Pipe Club Brasil, que foi em BH. Pena que não deu para você ter ido. E muita gente no Brasil agora produzindo tabaco bom, tá? Então, mas antes era difícil de achar, de trazer, exato, é difícil. E aí você pode aproveitar e perguntar, onde que eu consigo uma lata dessas? Aí eu digo para vocês, os nossos parceiros, né? Acesse lá o www.cachimbosonline.com. Acessórios e cachimbos também você pode acessar Tabacaria Nacional, que também são os nossos outros parceiros. Eles têm dessas latas e de outros para vender. Então agora está meio que tendo um termo que a gente usa no inglês, um revival, digamos assim, e tomara que venha para ficar, de tabacos para cachimbo. Isso aí. Né? Porque antigamente, pouco tempo atrás, quem é cachimbeiro sabe, tava difícil. Tá muito difícil conseguir tabaco. Enfim, claro que tem toda essa patrulha anti-tabaco, etc. Tudo bem, a gente entende, ninguém está reclamando. Mas estamos num momento que está aparecendo bastante opção e principalmente o pessoal fazendo tabacos aqui no Brasil, que é uma ótima. Vamos encerrar com os quatro pilares da avaliação. Então, em termos de corpo, nicotina, minha sensação, suave a médio. Tá? Como eu disse, ele é menos encorpado do que o Capstan Blue, o irmão dele. Então, pra mim, vai de suave a médio. Eu não sei pra você o que você colocou, mas aí você fala as suas aí. Acompanha o relator. Tá? Então, acompanhando o relator, suave a médio. Aromas, né? Em termos de aroma ou de agente aromatizante. Pra mim, o aroma dele é bem suave. Bem suave. Ele é mais... Você sente mais o quê? Adocicado e cítrico, por exemplo, do que o Blue. O Blue ele é mais um Virginia mais áspero, aquele gramíneo, aquele feno, ele é um pouco mais áspero. Esse é levemente mais adocicado do que o Blue, só que ainda assim os aromas são bem suaves. Sim. Né? Vamos supor, nós estamos fumando o mesmo tabaco aqui. Se tivesse mais uma pessoa, de repente o diretor, o pessoal da equipe, estivesse fumando um tabaco aromático, o aromático ia dominar em cima desse aqui. Tá? Então esse tabaco, de preferência, quando você for fumar ele, ou procure todo mundo fumar do mesmo, ou procure fumar sozinho, porque se tiver alguém fumando o outro, provavelmente ele vai sobressair com relação a esse, tá? Então, em termos de aroma, suave. Sim. Né? Não, ele é realmente suave e é isso, assim, né? Você sente o Virginia lá no fundo, no Virginia com fundo de cítrico mesmo. Aqui que é o cítrico, alguma coisa que te lembra o limão, que te lembra, enfim, laranja. Laranja, exato. Eu acho que vale também, representando aqui a bancada dos iniciantes, né? Eu acho que vale dizer que assim, quando a gente fala, lembra laranja, lembra limão,
Ou aconteceu até uma época que eu queria escolher que uísque comprar, eu vi alguns reviews e o pessoal falou assim, determinado uísque é tão doce que lembra algodão doce. Eu falei, nossa, e quando eu tomei, cara, eu falei assim, o que é doce? Mas porque é uma questão de relatividade, pô, você, né, experimenta uma coisa que é muito menos doce, ou sei lá eu aqui, se a gente estivesse fumando, sei lá eu, uma mistura inglesa, talvez, aí você vai, você fuma a mistura inglesa, depois você fuma esse tabaco, você fala, esse é mais doce. Mas não é que você está sentindo o gosto do açúcar. Não é gostoso do ponto de vista assim, comparado com uma bala, com caramelo, né? Não, é diferente. Então, e são cheiros, ou enfim, né, sabores que lembram algo que remete ao cítrico. Exato. É como se fosse numa família de sabores, né? Perfeito. Onde você diz assim, cara, aqui tem limão, aqui tem laranja, aqui tem tangerina, aqui tem, sei lá, N coisas que são daquela família cítrica e aí te remete, por isso que a gente diz isso, né? Então não se cobra aí de sentir gosto de laranja, de limão, ou cheiro, porque, assim, você sente que é cítrico, ele desperta ele aguça ali aquele sentido referente a determinado sabor, né? Mas não se cobra, não. Tem gente que realmente diz que sente gosto de café, sente gosto de... né? Não duvido. É isso aí, porque é uma experiência de cada um. Eu acho que o paladar vai aguçando com o tempo. Mas é só pra dar um direcional, porque senão a gente vai falar, tem gosto de tabaco queimado. Não, todos vão ser iguais, né? Sim. Então... Mas é isso, a degustação é exatamente isso que o Fanta disse. Uma hora você tá lá fumando, você não precisa nem estar prestando atenção e de repente, nossa, me lembrou tal coisa que eu comi num dia de festa, não sei o que. É mais ou menos isso. E outra, quando a gente diz adocicado, eu tô querendo comparar com outros tabacos. Por exemplo, se eu for fumar uma mistura inglesa, esse, com relação à mistura inglesa, esse é mais adocicado. Esse, com relação ao Capstan Blue, ele é um pouco mais doce do que o Capstan Blue. Não significa que o Capstan também não seja. E também não significa que isso aqui vai ser tão doce quanto, por exemplo, uma barrinha de chocolate. Não é o caso. Tá? Mas é isso bem, muito bem colocado. Com relação ao sabor, já o sabor que a gente sente, né, do tabaco, esse sabor mais gramíneo, por vezes eu senti terroso, eu diria que em termos de sabor ele é médio. Tá? O ponto forte dele é o sabor realmente do tabaco, que nem eu anotei aqui. Ó, ele foi presente durante toda a fumada, porém sem ser em excesso. É um sabor assim, no ponto, para mim, no ponto correto, médio. Sim. E é curioso, porque eu, por exemplo, eu gosto mais de aromático, né? E justamente por gostar mais de aromático, no geral ele tem um sabor mais marcante, não quer dizer força de tabaco, mas estou dizendo, você tem um sabor mais presente, eu já achei suave. Então, questão de sabor, não estou falando de nicotina, não estou falando de alcatrão, resultado de queima, nada disso. Estou dizendo que a sensação em boca é suave, é neutro, e o que eu gostei justamente por isso, porque ele não me dá retrogosto. Retrogosto, ele fica o retrogosto seria aquele quando você faz aquele, sabe, que você solta o ar meio nasalado você aqui. Sente, então assim, não sinto aquele gosto de queimado ou aquele gosto amargo que mesmo às vezes um aromático mais adocicado te deixa por causa do resultado da queima, né? Então, pra mim, o sabor foi suave, mas por isso, porque, né, eu sei que você já, por exemplo, gosta mais de mistura inglesa e tal, então eu já senti suave de sabor, de novo, não é de força, né? Bacana isso, você vê, duas pessoas com duas opiniões. Para ele um pouco sabor suave, porque ele está acostumado mais com aromáticos, que realmente pegam um sabor mais forte na língua. Eu estou acostumado com misturas inglesas, não significa que mistura inglesa não pegue na boca. Na verdade, eu estou comparando esse daqui com outros Virgínias que eu já fumei vários tipos de Virgínia. Então, para mim, comparado com os Virgínias, ele é um sabor médio. Por exemplo, aí você me pergunta, tá, então me fala um Virgínia com sabor full, sabor cheio. O Samuel Gawith Full Virginia Flake. Esse tem um sabor de Virgínia bem mais presente, mais pungente do que esse, por exemplo, tá? E é o último quesito, que é o room note, né? O aroma que fica no ambiente. Para mim, é um aroma agradável, exatamente porque ele tem um aroma mais suave, aquela coisa mais cítrica, não é tão esse gosto de queimado, ou também não é aquele excesso de adocicado, por exemplo, de essências aromáticas que às vezes tem em alguns tabacos. Então, para mim, ele é agradável. E assim, das vezes que eu fumei ele, o cheiro, ele não fica muito tempo no ambiente.
Então você abriu a janela lá de onde você fumou, deixou entrar um pouco de vento, passou um tempo já. É isso aí. Quem entra não vai nem sentir que você fumou, tá? Como eu sofro da maldição do cachimbeiro, que é de não sentir o cheiro, das duas uma, ou eu fumo na varanda com o vidro fechado, e depois eu saio e volto depois de um tempo. Então, por exemplo, aqui para fazer o review, para já vir mais ou menos, né, sabendo o que era, eu fiz isso umas 2 vezes. Mas o meu termômetro é minha esposa, então às vezes eu chamo ela lá pra falar qualquer coisa, e aí eu pergunto, e aí, cheiro? Ela é por careta, né? Esse aqui ela fez assim, ó. Então já é... O único que até hoje ela gostou foi o Alto Evening, por isso que até é o que eu prefiro em casa, porque aí tem o selo patroa de pode fumar. Tá Mas liberado. como esse daqui ela fez um assim, ó, então eu tô entendendo que é muito bom, né, o Runout, porque, enfim, ela tem uma tolerância baixíssima com fumaça, não gosta e tal, e até por isso que eu prefiro ficar num ambiente ali que eu não incomodo ela, né, enfim. Então, e quando eu também voltei, eu senti aquele gosto, aquele cheiro gostoso do cachimbo. Um cheiro que remete, talvez, um avô que fumava, um tio. É aquele cheiro gostoso do cachimbo, não é um cheiro marcante, forte, que vai expulsar alguém, não. Possivelmente alguém que não seja ultra contra a fumaça, Sim. já vai gostar do cheiro desse tabaco, sim. Que é bacana, porque o Room Note é isso mesmo. A gente normalmente se baseia no nosso companheiro, na nossa companheira, as pessoas que convivem, vivem com a gente, eles é que dizem, nossa, você fumou aqui, que cheiro horrível. Ou então, às vezes entra no ambiente e nem fala nada, ou às vezes você fumou um aromático super gostoso que a pessoa entra, nossa, que cheiro doce, gostoso, floral, não sei o que, né? Então, é bacana isso. O nosso termômetro pro Room Note sempre é as pessoas que convivem. Mas é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui para ainda terminar esse fornilho. Fica a dica para vocês, então, Capstan Gold. Lembra do Gold, de dourado, né? Gold Navy Cut, ou também carinhosamente conhecido como Capstan Yellow. Fica a dica para vocês, aprovado aqui por nós. Acessem lá o site dos nossos parceiros, né? Tabacaria Nacional, cachimbosonline.com, que você pode receber esse tabaco aí na sua casa, experimentar e depois comparar com o que a gente fez aqui, ok? Fanta, brigadão. Eu que agradeço, presença. sempre que quiser, tô por aqui. Pra mim é uma honra sempre estar falando com a turminha aí, enfim, às vezes a gente acaba se encontrando em tabacaria. Sim, Tem sido uma experiência bem legal. E é isso aí, sempre que precisar de um representante para a bancada dos iniciantes, eu vou estar aqui. O Fanta é o eterno iniciante. Vai passar 50 anos fumando, eu sou iniciante. Sabe por que é ótimo? Quem tem a responsabilidade aqui do estudo é o Luiz. Não. Quem tem a responsabilidade aqui de dar opinião mais firme é o Luiz. Não. Quando ele tá amarelando, ele chama o Alfredo, entendeu? Então assim... Aliás, o Alfredo, em breve, mais vídeos com o Alfredo. E aí eu me coloco na condição de iniciante, que eu erro à vontade, falo besteira, tá tudo bem, sou só convidado. Mas é o que a gente fala, não tem erro, gente. É questão de opinião. É isso aí. Tá, joia. Beleza? Obrigado. Então valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.